Maravilha. E aí? Vamos lá então, cara. Desde menina tive uma saúde frágil. Hoje tenho 3 filhos. Me vejo tendo uma enfermidade após outra. Me sinto culpada, cansada de adoecer. Para completar, vi muitas pessoas morrerem desde muito cedo. Culpada, cansada de adoecer. Culpada e cansada de E a adoecer. primeira frase dela foi? Desde menina tive uma saúde frágil. E Hoje se sente culpada e e cansada. cansada de adoecer. Hoje tenho Desde 3 menina tive uma saúde frágil e me sinto hoje culpada e cansada de adoecer. Isso é uma frase forte. forte. No meio dessa frase ela entra com uma outra que ela escreve. Hoje tenho 3 filhos e me vejo tendo uma enfermidade após a outra. Culpada Agora e ela fala cansada de adoecer. O importante é o culpado e cansado. Culpada e É a cansada. junção. Porque ela se culpa das doenças dela. Essa frase é chave pro caso dela. Total. É. Ela se culpa muito pelas doenças dela. Então, além das fragilidades físicas, ela se fragilizou infinitamente mais nas fragilidades que já possuía por causa da relação moral que ela estabeleceu entre doença e a necessidade de ter saúde. Então ela estabeleceu um vínculo entre doença e culpa, um vínculo moral. Então, se ela, que hoje é mãe de 3 filhos, né, se sente tão doente ainda desde a infância, e se ela foi criada num ambiente religioso, do tipo que a gente viu ainda agora ali naquele testemunho que começou bem e foi terminando mal, você vê como as pessoas são doutrinadas a não ficarem doentes. Se ficarem doentes, não têm fé, não exercitaram a plenitude da consciência rema, das determinações, se impressionaram com os sintomas, não usaram a fé como um instrumento de cura. Então, quando uma pessoa é criada num ambiente desse, onde toda doença é objeto de uma interpretação moral negativa, não tem como se desenvolver de um outro modo. Já tem uma saúde fragilizada. O ambiente interpreta toda doença como falta de fé. Quando a pessoa é criança e é uma doença depois da outra, a interpretação é: tem algum problema com os pais. Seus pais pecaram para que fosse tão doente assim. Quando a pessoa fica maiorzinha e a igreja entende que ela pode começar a agir pela fé, e ela continua doente, começam as pessoas a dizerem: você está doente assim porque você não exerceu a sua fé. Não exerceu, não usou a sua fé. Aí a pessoa vai para um monte de reuniões, de encontros, declara, não aceita mais o sintoma, fica dizendo: não está doendo. Está uma dor desgraçada, está uma coceira danada, está uma chatice do inferno, está um comichão do capeta. Mas o cara não está coçando, não. Não está, não. Isso é só um sintoma, eu não estou nem aí. Coisa devorando o cara ali por dentro e não está doendo meu dente, não. Isso é uma impressão aqui, é um marfim sensível. Não é o meu dente, não dói, eu sou crente. E aí a pessoa vai fazendo esses exercícios. Chega uma hora que não aguenta, é claro, né? Arrebenta tudo, é dor para todo lado, se entrega e fica mais culpada ainda. Porque fica ouvindo aqueles testemunhos de gente que diz: olha, eu defini, decretei, assumi, parei, sequei as minhas enfermidades com as minhas determinações. A pessoa ouve, de novo investe e não acontece. Aí vai ficando cansada, cínica e culpada. Muito culpada. Começa a dizer: não, isso só acontece comigo porque eu não me aproprio em fé. Então hoje, meu marido sofre, minhas filhas sofrem, todo mundo sofre, eu sofro porque eu não me aproprio das curas em fé. Aí vai ficando cada vez mais culpada de ficar doente, quanto mais doente, mais culpada,
quanto mais culpada, mais doente, aí entra no ciclo em que a culpa da doença se transforma na pior enfermidade e na causadora de todas as demais. Então a primeira coisa para você, minha amiga, é parar de sentir culpa de ter uma saúde frágil. É a primeira coisa. É um direito seu ter uma saúde frágil, é uma possibilidade humana, é uma condição mais do que possível e passível de se instalar na natureza humana. A gente ter problemas orgânicos, ter órgãos não tão funcionais, ou ter o conjunto do organismo com problemas e anomalias, e criar um sistema de elementos que se combinam para ir, às vezes, aumentando certas consequências desagradáveis de sintomas na gente, ou a exacerbação de algumas enfermidades pela combinação de várias. Enfim, existem pessoas que são entes sindrômicos do ponto de vista orgânico. E a primeira coisa que você precisa é aceitar que você tem uma condição de saúde que não é a ideal. E parar de lidar com isso de maneira moral, de maneira culposa, de maneira neurótica. Parar. A segunda coisa que você tem é que, em tratando com naturalidade a sua condição, pode acontecer com todo mundo, tem uns que nascem cegos, outros surdos, com problemas diferentes, congênitos, você tem uma condição que evoluiu numa síndrome orgânica de fragilidades. Quem sabe seu sistema imunológico é baixo, eu não sei o quanto que você já pesquisou medicamente para entender as funções e disfunções do seu corpo, mas uma vez tendo compreendido isso e parando de viver essa culpa moral pela fragilidade da sua enfermidade, você chega agora, minha amiga, e diz: eu descanso em Deus mesmo, de verdade. A multiplicidade dos meus males estão todos diante de Deus, e diante dele ficarão. E eu coloco diante dele todas as minhas enfermidades, todas as minhas sequelas, porque ele tem cuidado de mim. Aí você tem que fazer uma quarta coisa depois disso. Uma vez que você tome essa decisão no seu coração e continue a fazer os seus tratamentos, você vai experimentar uma situação nova dentro de você, que é poder tratar da saúde sem culpa. Tratar da saúde sem culpa cura a gente com uma rapidez enorme. Agora, tratar da saúde com culpa, vinculando a saúde ao próprio fato de estar doente, a fragilidade de fé da nossa vida, nos adoece infinitamente mais. Você vai ficando doente da doença muitas vezes se não parar com isso. Hoje, você já tem doenças da doença, da doença, da doença. A sua doença, ou a sua condição, foi gerando netos, bisnetos, tataranetos, já que decorrem desse fluxo. Parar o fluxo nesse momento é o que você tem que fazer. Fazer os seus tratamentos sem aflição. E iniciar, em último lugar, queria dizer a você, uma atitude de louvor no coração. Louvor. Cânticos espirituais, salmos, uma atitude de gratidão. Toda vez que você for lidar com a sua doença ou com os seus achaques, faça isso com gratidão, substitua a culpa, a reclamação, o ó Deus, porque eu, ai Senhor, de novo isso, ah não, pare com isso e comece a agradecer a Deus pela totalidade do seu ser. Porque você é tão maior do que o que prejudica alguma coisa em você, você não tem nem ideia. Você é infinitamente maior. O que em você dá certo é bilhões de vezes mais do que o que em você se complexifica. Então pare, comece a agradecer de coração ao Senhor por tudo, dando graças ao Deus e Pai. Até na enfermidade que você pede a Deus que cure, você pede a Deus que você aprenda com aquele processo toda a sabedoria que você precisa aprender. Então, tome essas decisões simples e você vai ver
como a sua mente vai mudar, e quando a sua mente mudar, e a sua atitude para com você mesmo, para com a sua enfermidade, se desculparem, forem todas absolvidas pela graça de Deus, você pode ficar doente. Na hora que você souber que pode ficar doente, você vai começar a ficar curado. Hoje você nem se permite ser curada, nem ser tratada, porque a culpa da enfermidade vai adoecendo você sine die. Agora, pare, admita essas coisas que você vai ver. Entregue-se, confiante e descansadamente, você vai começar a experimentar a graça que cura dia a dia no seu coração. Sua saúde vai melhorar uma barbaridade se você tirar a culpa do diagnóstico das suas enfermidades. Alguém quer dizer alguma coisa? Descanso, isso. Você falou agora de gratidão. Descanso e gratidão são necessariamente vinculados? Ah, sempre. Sempre. Toda pessoa que descansou no Senhor está grata, porque o fruto da paz é gratidão. Não existe paz no coração que não fique imediatamente carregada de gratidão. O descanso também é grato, não é? O refúgio, você entra ali, que alívio. Então, gratidão é condição sine qua non para a gente se manter no estado mental e espiritual de descanso. Sem gratidão, a gente entra e sai disso assim, não fica, não permanece nenhum descanso em nós. Ele permanece quando? Na contradição, no ainda que o Salmo apresenta, o Salmo 46, ainda que, pesado aquilo, você diga: o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que isso tudo, mas há um rio que atravessa o meu ser, que me sossega, e o Senhor me diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ora, a experiência dessa verdade do coração gera imensa alegria, gratidão, um descanso feliz, porque não há irresponsabilidade. Você está fazendo a sua parte no que lhe diz respeito, mas você não entra na conversinha do diabo de que gente responsável é gente desesperada, é gente ansiosa, é gente desassossegada, é gente que não dorme à noite. Esse aqui é o bom pai de família, esse aqui é o bom patrão, esse aqui é o homem de Deus, é o desassossegado, andando. Ele não se dá descanso, senão ele fica culpado, senão ele se sente um irresponsável. Então ele precisa desenvolver aquele pacotão de uma fé nervosa, desesperada, que não cessa de pedir, de falar, de perturbar os céus, enquanto o cara vai desenvolvendo úlcera, doença emocional, vai fazendo sinapses nervosas de agitação mental, de ideia fixa, de preocupação. Não é à toa que no meio de coisas tão graves sobre o fim do mundo, Jesus disse: acautelai-vos para que não fiqueis sobrecarregados com as consequências da embriaguez, da orgia e das preocupações deste mundo, que ele colocou no nível de uma vida de porre, com a consciência alterada, viciadamente alterada e anestesiada, colocou junto com a orgia, ele colocou as preocupações deste mundo. Você veja o poder devastador que manter a mente com os temas fixos das angústias desse tempo vai gerando no espírito, na alma, no corpo e nas relações da gente. Daí também a necessidade da revisão de valores, né? Porque tem gente que de repente ouve falar na necessidade do descanso e da gratidão. Eu conheço gente assim, e diz o seguinte: eu não posso descansar, muito menos ser grato, a não ser que eu tenha as condições, a casa própria, o carro. E aí ele estabelece uma série de valores, né, de bens materiais como valores, para que aí então ele seja grato e descanse. Então o caminho não é por aí, o caminho é o contrário, é a revisão de valores, o descanso e a gratidão. Começou tudo isso com revisão de valores, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma quanto à vossa vida, pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. A vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. Aí, uma vez que ele diz isso, ele entra no significado, já está. Revisão de valores. O corpo é mais do que a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. A primeira revisão é essa.
O que significa vida para mim? Vida significa comida? Ou vida significa outra coisa? O que significa o corpo para mim? Eu tenho que vesti-lo? O meu corpo é o meu outdoor de apresentações? É um valor torpe. Ao invés de ser o santuário de Deus, ao qual eu cuidarei com gratidão, com toda alegria no coração, e o dedicarei como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus neste mundo. Então, se essa revisão interior não chegar, como Jesus lá em Mateus 6 que prossegue, revendo o significado de corpo, o significado de vida, aí ele vem, analisa o significado da ansiedade como burrice, não é? Vocês não conseguem segurar um fio de cabelo na cabeça de vocês, então para que ficar ansioso? Nem dos cabelos de vocês têm poder sobre eles. Vocês não conseguem acrescentar um palmo ao curso da vida, seja no caminho, seja no crescimento, seja em qualquer direção, vocês não conseguem. Então parem, porque é burro ser ansioso. Vocês não têm esse poder. Se ficar ansioso e emprestasse tal poder, que ficassem, mas não altera nada em benefício, só altera em deficiências, em problemas, em enfermização do ser que se dedica a tal preocupação, a tal ansiedade. Então, revisão de valores é fundamental, porque senão o cara não vai nem descansar. Se os valores dele não mudarem, como é que ele vai descansar em Deus? Se o que é importante para ele é o consumo, é o materialismo, é ele não perder a chance de ter uma grana a mais, seja ela qual for, senão ele está desperdiçando as oportunidades e ele entra nesse desespero de fixação, correndo atrás desses objetivos mortais que não agregam significado à vida. Então, se o cara não começar por aí, não haverá qualquer descanso possível em Deus. E aí, Braulinho? Ela acrescenta, ela completa, né? O que ela completa? Ela escreve, para completar, por isso que eu falei que ela completa. Né? Vi muitas pessoas morrerem desde muito cedo, vivo atemorizada, com dor na alma, pois sei o quanto somos frágeis, como não temos controle sobre a vida. Pois é. Sei que Deus é soberano sobre tudo e isso me assusta, pois sei que Ele é muito diferente de mim, infinitamente mais forte, olha isso. E nem sempre atende nossos pedidos. Atende os nossos caprichos. Agora ela não confia que Deus é bom. Não confia que Deus é melhor do que ela. Ela se acha melhor do que Deus. Ela sabe cuidar da vida dela melhor do que Deus. Deus é imprevisível, Deus é esquisito, Deus é estranho, Deus é apavorante. A gente pode pedir uma coisa para ele pode dar outra, que não seja o que a gente pediu. Então, como é que eu vou sossegar em Deus se eu não tenho controle sobre Deus? Então, para ela descansar em Deus, ela quer ter controle sobre Deus. Ela quer ter uma religião evangélica, que está cheia aí de religiões evangélicas, de controle sobre Deus. Sim. Eu ordeno, né, Caio? A gente ordena, determina, a gente diz, a gente concebe o que a gente quer em 4 dimensões na mente, como ensinou o Paul Yong-Cho, e a gente projeta em oração, e Deus é obrigado a nos dar uma calói do jeitinho que a gente quer. Calói, não serve monarca. Calói, do jeito que a gente quer. Monarca ia ser uma frustração. Não, monarquia o Senhor não pode fazer isso comigo. Então, a igreja ensinou isso a ela. A igreja ensina o cara a não descansar. Ele é que tem que ter controle sobre Deus, ele é que tem que dizer o que Deus tem que fazer, ele é que tem que ditar as normas, ele é que tem que escrever o script, e Deus tem que se submeter, porque Deus não é confiável. Deus tem muito poder, mas tem uma vontade estranha. Deus, poxa, Deus é o máximo, é incomparável. Agora, a gente não pode confiar nele, porque ele pode fazer a vontade dele na nossa vida, e a gente não quer a vontade dele. Então, como é que a gente vai confiar em Deus se a gente não está disposto a entregar-nos à vontade dele, seja ela qual for? Como é que eu terei descanso, a menos que Deus seja meu servo? É o que ela quer um Deus que lhe sirva de servo, para ela poder descansar, porque ela ficou tão treinada na religião,
em não confiar em Deus, e ela não confia no amor de Deus, e a soberania de Deus significa para ela caprichos divinos. Sim, Deus não quer que eu seja caprichoso, mas Ele é cheio de caprichos. E Ele impõe caprichos na vida da gente. É basicamente isso que está na alminha dessa irmã querida. Enquanto estiver presente tal coisa no coração dela, ela não terá descanso. Não adianta, não tem conversa, maninha querida. Não tem meio descanso. Isso acontece pela confiança que a gente tem no amor de Deus. Nada, nem coisas do presente, nem do porvir, nada que vocês me ouvem falar todo dia, que nada pode me separar desse amor, nem culpa, nem criatura, nem tempo, nem espaço, nem dimensão, nem anjo, nem enfermidade, nem coisa alguma pode me separar desse amor. E eu descanso. Descanso. O que Ele vai fazer da minha vida? Eu sei o que Ele vai fazer. Você diz, você sabe? O melhor. Como é que Ele vai fazer o melhor? Eu não tenho ideia. Agora, Ele está fazendo o melhor. Eu não teria como ter me melhorado, apesar de tudo, eu não teria me melhorado. Minha melhor versão em Deus é aquela que decorre da minha entrega e da minha confiança nele. Agora, amiga, se você continuar a olhar assim para esse Deus que ceifa o que não semeou, que colhe e ajunta o que Ele mesmo não espalhou, você vai enterrar sua vida num buraco. Os talentos sepultados na auto-vitimização das enfermidades, e não vai sair daí. A vida vai passar e você vai ser um desperdício na existência, a menos que você hoje decida descansar no amor de Deus, sabe? Na veneta divina, que é linda e sublime. Descanse, porque se você não fizer isso, não haverá jamais saída nem esperança de descanso e sossego para a sua alma. Hein, Caio? Interessante, Flávio tocou num ponto ali no começo da fala dele, quando você falou da criança, né? No começo. E o tempo todo eu vim viajando no tema de hoje, minha cabeça está absorvendo e digerindo tudo que a gente tem conversado aqui hoje. O texto da Palavra de Deus é bastante emblemático quanto a isso. E como que Deus faz as coisas? Ele põe um serzinho dentro de uma barriga de um outro ser, totalmente impotente. E essa criança tem que aprender desde cedo. Na verdade, a dinâmica de Deus é nos levar desde cedo a confiar. A confiar na transferência de nutrientes no cordão umbilical, que aquela criança não produziu nada, não sabe de onde vem, mas que está sendo nutrida, alimentada através da gestação. Vem, a criança sai do ventre, vai para o seio da mãe, continua na dependência, na confiança de que vai ser alimentada, que vai ser cuidada, protegida, aquecida, limpa e todas as coisas. Mas de repente, você falou uma palavra aí que estava na minha cabeça, que a ausência da quietude, ela passa necessariamente pelo controle. Quando nós queremos ter o controle, até o Braulio usou uma palavra ali, joystick, né? E a gente vai crescendo e vai se emburrecendo, e vai ficando burro porque nós achamos que conseguimos ter o controle das nossas vidas. Aí geramos filhos, nós achamos que temos o controle sobre os filhos. Tem muitos pais que são extremamente ansiosos com relação à criação. O que vai ser do meu filho? O que vai ser? E tenta manipular e controlar a vida toda, o curso da vida dos filhos, tentando ter o controle. E não consegue. Saúde. É outra área que a gente não tem como. Uns 3 anos. Controle sobre nada. Nem um fio de cabelo da vossa cabeça. Mas aí a construção, igual o Flávio colocou, é de que a gente vai se emburrecendo no processo, vai crescendo, e numa sociedade onde aqui o salmista, foi Salmo não, foi Salmo, né? Foi Salmo 46. O salmista fala de falta de controle nos elementos naturais. A gente não consegue controlar a coisa que o homem está querendo controlar. A gente não consegue controlar o quadro político. Um doido aí igual Ahmadinejad pode soltar uma bomba de uma hora para outra, a terra se transformar, se transtornar. E a gente precisa entender que o Deus, um dos nomes de Deus no hebraico é El Shaddai, né? Aquele que é todo poderoso, no sentido
de que Ele tem o controle de todas as coisas e que oferece ainda para nós hoje as tetas para a gente se alimentar na quietude e ter o suprimento necessário para tudo. Amém. Para tudo, para tudo. E a gente precisa entender, se relacionar com esse Deus. Amém. Que nos oferece o alimento, que nos oferece o cuidado, em toda e qualquer circunstância da vida. A gente não tem controle. Se a gente tirasse isso da cabeça, a quietude seria um processo natural. Né, de que realmente Deus está no controle de tudo. Nossa vida financeira, nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, todas as esferas, a gente não tem controle de nada. E aí a gente poderia entrar com essa compreensão, com esse entendimento, com essa luz que brilha na minha mente, que hoje foi processando aqui, a gente entender que realmente o controle está na mão dele. É só ele que controla, né? Como se fosse um joystick mesmo. E a gente quer tomar da mão dele. Não, deixa eu programação da minha vida, eu quero programar por aqui. Se a gente descansasse e entendesse que o controle está na mão dele, a gente seria muito mais, teria uma vida muito mais tranquila. Em sossegardes, em tranquilizardes o vosso coração, está a vossa salvação. Continue a escrever, eu vou para um pequeno intervalo, volto com você daqui a um pouquinho mais. Sim, André. Desculpa, interromper. Fernando está avisando no ponto que tem uma matéria do Drauzio, do corpo humano, tem tudo a ver com o que está rodando, sugerindo, se você quiser. Eu estou lembrado, mas eu agradeço, eu passo. Beleza, você passa? Obrigado. Roda lá. Vai lá. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir. Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Dentro de nós corre um rio. Ele está no rico, no pobre, religioso, ateu, fisicalista, agnóstico, no amigo e inimigo. Está no homem de negócios e na mulher que lhe serve o café. No dono do carrão que entrega a chave e no manobrista que acabou de recebê-la. Corre um rio no coração da vovó deprimida, lembrando de um tempo distante que já se foi, e na criança feliz, iluminada, que corre entre os amigos. Na esposa sentada na sala, TV ligada, com a cabeça a 1000 por hora, esperando o marido que já tinha de estar em casa, mas ultimamente tem atrasado todas as noites. No adolescente em busca do primeiro emprego, sentado na sala de entrevistas, olhando assustado para o homem que analisa sua ficha, mexendo no bigode com a cara de poucos amigos. Nele há um rio também. Há um rio correndo no interior do carcereiro, do policial e do preso, arrependido, acuado, isolado em uma cela qualquer. Ele pensa na esposa, na filha pequena, em casa, e lamenta por tudo que fez. Nelas, na esposa e na filha, há um rio correndo também. No seu coração, há um rio. É possível escutá-lo no silêncio. O barulho da água, contínua, serena,
presente, constante. Nesse rio há suprimento. Sabe aquela sede que não passa? Bebendo nele, passará. Aquela fome incômoda, latente, insistente. Comendo o que vem do rio, não há fome que resista. Quando olho para o rio, vejo meu próprio rosto. A água limpa e cristalina reflete exatamente aquilo que sou. E às vezes ver quem sou incomoda. Dentro de mim mora um rio. Tento seguir o seu curso, molhar meus pés, me lavo nele. Ouço o seu som na quietude, apesar de tantas distrações. Você consegue ouvi-lo? Não há absolutamente nada para buscar fora dele. Tudo o que preciso está aqui. Somos feitos assim. Como o rio que corta a cidade, alimenta as aldeias, supre um povoado inteiro. Um rio corre dentro de nós. Não estamos vazios. Não sei por qual nome você o chama, mas de que importa? Você consegue ouvi-lo? Como um som suave, seguro, como a voz da mãe que embala o sono da criança, a brisa em uma tarde quente, um cantarolar singelo no meio da madrugada, um sorriso no meio de rostos desconhecidos, um abraço quando sinto que estou perdido. É possível ouvi-lo onde quer que estejamos, pois não há possibilidade de nos distanciarmos do rio que vive dentro de nós. Nada nos separará do seu existir. Esqueça as outras vozes. Pare com as distrações. Deixe de acreditar em tudo que te vendem. Você já está abastecido. Tudo o que precisa já é e mora em você. Ouça. Há um rio correndo dentro de você. Não precisa mais ter sede. Beba. É só isso.